Como sabem, a informação estatística oficial é um instrumento fundamental para o reforço da identidade nacional e cultural de qualquer país. Recentemente, decorreu nas Nações Unidas, em Nova Iorque, a 44ª Conferência sobre este assunto. Estiveram representados mais de 120 países, entre eles Cabo Verde. Depois de participar na 44ª Comissão de Estatísticas das Nações Unidas em Nova Iorque, onde foram debatidos, entre outros assuntos, a implementação dos princípios fundamentais das estatísticas oficiais, as contas nacionais, a contabilidade económico-ambiental e as estatísticas do ambiente, António Reis Duarte, presidente do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, após ter contribuído uma vez mais para a formação de uma opinião pública mundial informada com base objetiva, concedeu uma entrevista exclusiva ao magazine Mundo Lusófono, onde, entre outros pontos, falou sobre os objetivos fundamentais da sua vinda a Nova Iorque. Bom, eu vim participar na 44ª sessão da Comissão de Estatística das Nações Unidas, que é uma reunião que acontece todos os anos e tem por objetivo discutir questões ligadas à estatística. Estou a falar concretamente das metodologias, dos principais conceitos, né? E com base nas decisões que nós tomamos aqui no Conselho, depois são aplicadas ao nível dos nossos países. Mas para além da questão da reunião concretamente da Comissão de Estatística das Nações Unidas, houve também várias reuniões paralelas, falo concretamente da reunião do Grupo Africano, onde nós discutimos questões ligadas a tecnologias nas operações estatísticas, mas também uma posição comum dos países africanos relativamente a essa reunião de comissão. Qual é a missão fundamental do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde? Bom, o Instituto tem por missão recolher, produzir e difundir as estatísticas oficiais. Portanto, não apenas o Instituto, mas temos também o Banco Central, que tem a responsabilidade das estatísticas monetárias e financeiras, e temos também os órgãos delegados do INE, que são os órgãos sectoriais, que também produzem estatística. Falo da Direção-Geral do Trabalho, do Serviço de Estatística do Ministério da Saúde, da Educação, do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, todas essas instituições produzem estatísticas oficiais de Cabo Verde e é essa a nossa missão. O turismo continua a ser um dos setores de maior dinamismo económico em Cabo Verde? Sem dúvida, é o setor motor do desenvolvimento de Cabo Verde e, precisamente por isso, tem tido uma aposta grande na promoção do país como destino turístico. Em 2012 entraram em Cabo Verde cerca de 530 mil turistas e que geraram, portanto, em termos de dormidas, cerca de 3.300.000 dormidas no país. O Reino Unido é um dos países que mais visitam Cabo Verde. Qual é a ilha mais procurada turisticamente falando? O Reino Unido, a verdade, é o país que mais turistas envia para Cabo Verde e é também, em termos de permanência média, são os turistas do Reino Unido que permanecem mais tempo em Cabo Verde, cerca de 9,1 noite, e os turistas do Reino Unido escolhem precisamente a Ilha do Sal e Boa Vista como os principais destinos. A criação de ligações aéreas diretas entre os Açores e Cabo Verde podem incrementar um maior índice de desenvolvimento dos dois arquipélagos? Eu acredito que sim, que são ilhas, né? E há uma experiência muito similar entre Cabo Verde e o arquipélago dos Açores, e estão em crer que com uma ligação direta pode facilitar a entrada de maior número de turistas em Cabo Verde, e também do outro lado também é válido, e obviamente vai contribuir para o desenvolvimento dos dois países, dos dois arquipélagos, e fundamentalmente em termos de entrada de turistas no nosso país, que, como já disse anteriormente, o turismo é o setor mais dinâmico da economia de Cabo Verde neste momento. Durante a sua estada em Nova Iorque, falou com dirigentes sobre os maiores desafios que atualmente se colocam à África? Sim, nós discutimos vários aspectos sobre o desenvolvimento da estatística no continente, mas para além disso também houve trocas de experiências e, em termos de contactos, a possibilidade de fortalecer a cooperação sul-sul entre os diferentes países africanos. Por exemplo, nós já no mês de março vamos receber uma missão, neste mês de março vamos receber uma missão do Instituto de Estatística de Senegal, com vista também a ver aspectos relevantes da nossa experiência que possam ser utilizados ao nível de Senegal, concretamente um inquérito multi-objetivo contínuo que nós implementamos há bem pouco tempo, e também tivemos a demanda de Níger, no sentido de visitar Cabo Verde no mês de abril, para ver também a nossa experiência em termos de organização, em termos da legislação da estatística de Cabo Verde. Penso que nesse aspecto aqui foi relevante, sem falar também de Luxemburgo, que é um país, e concretamente o STATEC, o Instituto de Estatística de Luxemburgo, que nós estamos a discutir um protocolo de colaboração
Há cerca de 2 semanas tivemos uma missão importante do Statec em Cabo Verde e conseguimos, no âmbito também das reuniões aqui, portanto, à margem dessas reuniões, acertar o protocolo e que, em princípio, deverá ser assinado em Cabo Verde na última semana do mês de maio. Penso que é um resultado importante para Cabo Verde. Quais são os planos de atividades do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde para 2013? Nós temos várias atividades, mas eu destacaria a realização do inquérito às despesas e receita das famílias, que é um inquérito que tem a duração de 1 ano no terreno, que tem um orçamento extremamente elevado e que nós estamos a trabalhar com os parceiros no sentido de mobilizar os recursos necessários para implementar este inquérito, mas é importante para Cabo Verde porque este inquérito vai proporcionar informações sobre a pobreza no país, informações sobre o consumo, informações também relevantes para a estrutura de ponderação do índice de preço do consumidor, que é onde também se calcula a inflação ao nível do país. Mas sem falar em termos de resultados concretos, poderia também falar em termos de emprego, porque no âmbito deste inquérito vai ser possível empregar cerca de 130 agentes com 12º ano, que é importante também para a questão da empregabilidade ao nível de Cabo Verde. Que mensagem quer aqui deixar para os cabo-verdianos que residem na América do Norte? Bom, é que continuem a dar o seu contributo para o desenvolvimento deste grande país e penso que dando um contributo, trabalhando com seriedade, também estará em condições de contribuir para o desenvolvimento de Cabo Verde, quiçá fazendo investimentos estruturantes em Cabo Verde, no setor, por exemplo, que já falei, de turismo, creio que há uma brecha importante em termos de investimentos no futuro. Portanto, é essa a mensagem que eu deixo. Qualquer cabo-verdiano gosta do seu país, estão em querer que os cabo-verdianos que estão cá, sobretudo bem integrados, estarão também em condições de dar uma contribuição importante no processo de desenvolvimento de Cabo Verde.